Marcelo Santoro deixou R$ 32.500 sobre a cômoda do próprio quarto. Não foi distração, foi uma armadilha calculada, um teste cruel que ele repetia com todos que entravam na sua casa. E até aquele dia, absolutamente ninguém tinha resistido. Secretárias, motoristas, governantas. Cedo ou tarde, o dinheiro desaparecia. Mas quando Ana Beatriz, a faxineira de uniforme simples e tênis já vencido, entrou naquele cômodo acreditando estar completamente sozinha, ela fez algo tão inesperado, tão improvável, que o milionário escondido atrás da porta sentiu dentro do peito uma sensação que acreditava nunca mais experimentar. O que começou como um experimento virou a história mais impactante e inquietante que você ouvirá hoje. Marcelo tinha 42 anos e morava sozinho em uma mansão de 1.000 metros quadrados na zona sul de São Paulo. Pisos de mármore importado, lustres de cristal austríaco, janelas enormes com vista para um jardim que ele nunca se dava ao trabalho de visitar. Tudo impecável, tudo frio, tudo sem vida. Herdeiro de um império imobiliário criado pelo avô, ampliado pelo pai e administrado por ele com a precisão de quem aprendeu cedo demais que dinheiro compra qualquer coisa, menos confiança. Divorciado há 6 anos, sem filhos, sem amigos, rodeado apenas por sócios, advogados, empregados e algumas amantes que sabiam exatamente o tipo de relação que tinham com ele, uma troca. Marcelo não acreditava em gentileza nem em caráter. Para ele, todo mundo tinha um preço, bastava descobrir qual. E ele tinha um método. Uma vez por mês, sempre que admitia alguém novo na mansão, deixava dinheiro visível em lugares diferentes. Uma nota de 100 esquecida no banheiro, um envelope com R$ 3.000 sobre a escrivaninha, 5.000 em uma graveta mal fechada. Ele instalava câmeras, observava, aguardava. No início, as pessoas resistiam. 2 dias, uma semana, às vezes até 15, mas invariavelmente o dinheiro sumia. E Marcelo apenas confirmava a própria teoria amarga. As pessoas não eram boas, só esperavam a chance certa para mostrar quem realmente eram. Secretárias, copeiras, motoristas, governantas, todos falharam. Até aquela quinta-feira chuvosa de abril. A empresa de limpeza avisou que a funcionária fixa faltara e mandaria uma substituta. Marcelo nem pediu o nome. Deixou a chave na portaria e saiu para uma reunião, mas antes de ir, preparou seu ritual. R$ 32.500, notas de 100 novinhas, empilhadas exatamente no centro da cômoda. Impossível não perceber, impossível ignorar. Só que aquele dia seria diferente. Ele cancelou a reunião, voltou para casa, subiu as escadas sem fazer barulho, entrou no quarto e se escondeu atrás da porta, deixando uma pequena abertura. Queria testemunhar o momento exato em que a máscara dela cairia. Então, ela apareceu. Ana Beatriz tinha 34 anos, uniforme azul marinho simples, tênis branco gasto nas laterais, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo feito às pressas, mãos fortes, ombros cansados de quem carrega peso demais há muitos anos. Entrou empurrando o carrinho, olhou o quarto com o olhar de alguém acostumado a ser invisível e começou o serviço. Marcelo observou cada movimento, o modo como arrumava os travesseiros, a delicadeza ao limpar a estante repleta de livros que ele jamais abria, a atenção ao polir o espelho sem deixar marcas. Então, Ana virou em direção à cômoda. Parou. Viu o dinheiro. O coração de Marcelo acelerou. Era sempre igual. Aquela pausa, aquele olhar rápido ao redor, a mão hesitante indo em direção às notas. Ela ficou imóvel por 5 segundos, apenas olhando. Marcelo prendeu o ar. Ana pegou o espanador, limpou a lateral da cômoda, contornou o dinheiro com cuidado para não deslocar nenhuma nota e seguiu para o criado mudo. Marcelo franziu o senho. Aquilo era novo. Normalmente as pessoas voltavam, verificavam se continuavam sozinhas, mas Ana simplesmente continuou trabalhando. Ela terminou o criado mudo, passou o pano no rodapé, ajeitou a colcha da cama e então retornou para a cômoda. Voltou a olhar as notas. A adrenalina de Marcelo subiu. Era sempre nesse momento que tudo acontecia. Ana inspirou fundo, colocou a mão no bolso do uniforme
e tirou o celular. Marcelo fechou as mãos com força. Pronto. Aí estava. A confirmação que ele sempre recebia, sempre igual, sempre previsível. Ana ergueu o celular, apontou para o dinheiro e fez uma foto. Um calafrio percorreu a espinha de Marcelo de cima a baixo. Ela digitou rapidamente alguma coisa, enviou a mensagem, guardou o aparelho no bolso e saiu do quarto. Sem tocar nas notas, sem sequer lançar um último olhar para a pilha tentadora, sem nenhum vacilo. Marcelo permaneceu imóvel atrás da porta, sentindo o coração tropeçar dentro do peito, a mente girando entre incredulidade, irritação e um outro sentimento que ele não sabia nomear. O que aquela mulher acabara de fazer? Para quem tinha mandado aquela foto? E por que, depois de tantos anos acreditando conhecer a natureza humana, ele sentiu, pela primeira vez, medo da resposta? Ana Beatriz despertou às 4h20. Nem precisou do despertador. O corpo já obedecia sozinho. 6 anos na mesma rotina. O costume vira instinto. Ela se ergueu devagar para não acordar os filhos. Miguel, de 7 anos, dormia abraçado ao ursinho puído. Luana, de 5, estava esparramada no colchão, os cabelos soltos pelo travesseiro, como um desenho colorido feito por mãos pequenas. Ana ajeitou os cobertores sobre os dois, beijou a testa deles em silêncio e saiu do quarto. A casa tinha 45 metros quadrados, 2 cômodos, sala que se confundia com a cozinha, banheiro apertado cujo chuveiro insistia em pingar durante a noite, e um pedacinho de quintal onde as crianças inventavam brincadeiras fingindo que era um parque enorme. Era simples, mas era o lar deles, e Ana se virava como podia para pagar tudo em dia. Parcelava a conta de luz, contava moedas para o mercado, inventava novas combinações de arroz, feijão e ovo para render mais. Tomou café preto sem açúcar. Beliscou 2 torradas e deixou o almoço pronto porque sua mãe chegaria às 6h30 para cuidar das crianças. Dona Séria, com seus 68 anos e dores no joelho, nunca reclamava. A vida sempre foi assim, dizia. Ana vestiu o uniforme azul marinho, o único que possuía, cuidadosamente lavado na noite anterior. Calçou o tênis branco já quase sem solado, mas que ainda lhe daria mais um tempo. Pegou a bolsa gasta, a marmita vazia e a sombrinha que insistia em emperrar. 5h10. Hora de sair. O primeiro ônibus, como sempre, estava lotado. Ana ficou em pé, segurando firme na alça metálica, balançando a cada curva, perdida nos próprios cálculos. A conta do mercado, o material escolar do Miguel, o aniversário da Luana dali a 3 semanas, e o desejo quase desesperado de fazer ao menos um bolo simples com brigadeiro para que a menina tivesse uma lembrança bonita. Terminal. Esperar 15 minutos. Segundo ônibus. 40 minutos de balanço, silêncio e rostos cansados de quem vive correndo atrás da vida. Ana tinha 5 casas fixas. Segunda na Zona Norte, terça no Morumbi, quarta na Vila Madalena, quinta para Extras, sexta em Pinheiros. Naquela quinta, a agência telefonou desesperada. Precisavam de alguém com urgência para substituir uma funcionária numa mansão da Zona Sul. Pagavam R$ 250 a diária. Ana aceitou na hora. Era quase o valor do aluguel. Era comida. Era sossego, ou mais próximo disso. Desceu no ponto, caminhou por 3 quadras sobre um céu pesado e parou diante do portão imponente. Interfone. Câmera. Confirmação de identidade. O porteiro, um senhor de cerca de 60 anos, entregou a chave com educação distante. O patrão não está. A casa é grande. Comece pelo andar de cima. Ele só volta no fim da tarde. Ana subiu a escada de mármore branco, sentindo o eco do próprio passo. A casa era gigantesca, fria, organizada demais. Como se ali ninguém realmente vivesse, apenas ocupasse o espaço. Ela entrou na suíte principal,
abriu as janelas para arejar, trocou a roupa de cama, limpou cada móvel com atenção, esfregou o banheiro com cuidado de quem sabe que trabalho bem feito garante nova chamada. E então viu, em cima da cômoda, notas de R$ 100, alinhadas com precisão. Ana interrompeu o movimento, o espanador parado no ar, o coração acelerando do jeito errado. Ela já tinha visto casas ricas com dinheiro espalhado, carteiras esquecidas, notas soltas em cima de calças, moedas em qualquer canto, mas daquele jeito, nunca. Aquilo gritava a intenção. Ela respirou fundo, observou o quarto silencioso. Poderia pegar, era fácil. 1, 2 notas. Ninguém notaria, ninguém ligaria. Miguel precisava de tênis. Luana de um casaco. O aluguel nunca fechava com folga. Mas então, Ana lembrou da mãozinha de Miguel apertando a dela no dia anterior, perguntando se a mãe dele era honesta, porque a professora tinha falado sobre honestidade e Miguel queria saber se a mãe dele era assim. Ana tinha olhado para o filho e dito: "Sou, amor. Sempre sou." E se ela pegasse aquele dinheiro agora, mesmo que ninguém nunca soubesse, ela saberia. E toda vez que Miguel perguntasse de novo, ela ia lembrar. Ia carregar. Ana pegou o celular, tirou uma foto do dinheiro, mandou mensagem para a irmã. "Cis, olha isso. O cara deixou uma fortuna aberta aqui. Vou tirar foto e avisar ele quando terminar. Esse povo rico às vezes nem percebe o que deixa jogado. Imagina se alguém desonesto entra aqui." Ela guardou o celular, terminou de limpar e saiu do quarto sem tocar no dinheiro, sem olhar para trás, sem hesitar, porque Ana Beatriz não era invisível. Ela apenas tinha aprendido a ser transparente em um mundo que não a enxergava. Mas alguém naquele momento estava enxergando, e pela primeira vez não sabia o que fazer com o que tinha visto. Marcelo desceu as escadas devagar, tentando controlar a respiração. Ele estava suando. As mãos tremiam levemente. Aquela sensação era estranha, perturbadora. Ele não estava acostumado a sentir qualquer coisa. Ele entrou no escritório, trancou a porta, ligou o computador e acessou o sistema de segurança. Tinha câmeras em todos os cômodos, menos nos banheiros. Ele não era doente, apenas precavido. Voltou à gravação. Quarto, ângulo superior esquerdo, zoom na cômoda. E assistiu tudo de novo. Ana entrando, parando, olhando o dinheiro, a hesitação, o celular, a foto, a mensagem. Ele ampliou a imagem. A tecnologia de ponta que ele havia instalado permitia ler telas de celular em alta definição. Ele sabia que aquilo beirava a invasão de privacidade, mas naquele momento ele precisava saber. Leu a mensagem. "Cis, olha isso. O cara deixou uma fortuna aberta aqui. Vou tirar foto e avisar ele quando terminar. Esse povo rico às vezes nem percebe o que deixa jogado. Imagina se alguém desonesto entra aqui." Ele leu de novo. E de novo. Avisar ele. Imagina se alguém desonesto entra aqui. Ele recostou na cadeira de couro, passou as mãos no rosto, sentiu algo estranho subindo pela garganta. Não era raiva, não era surpresa, era algo pior. Era vergonha, porque Ana não estava testando a honestidade do patrão. Ela estava protegendo o patrão da própria inocentidade, do próprio descuido, do mundo que ela conhecia muito bem. Um mundo onde pessoas desonestas existiam e onde ela claramente não se via incluída. Marcelo levantou, caminhou até a janela, olhou para o jardim impecável que ele nunca pisava e sentiu o peito apertar. Quantas pessoas ele tinha julgado? Quantas tinha testado? Quantas tinha condenado por um momento de fraqueza, de desespero, de necessidade? E quantas, como Ana, ele nunca tinha dado a chance de provar o contrário? Ele voltou para o computador, pesquisou o nome dela no sistema da agência.
Ana Beatriz Oliveira, 34 anos, 2 filhos, endereço em Itaquera, trabalha como diarista há 6 anos. Referências impecáveis. Nenhuma reclamação, nenhuma falta, sempre pontual, sempre educada. Ele clicou em mais informações, viu que ela tinha pedido adiantamento 2 vezes no último ano, uma para pagar remédio do filho, outra para consertar a geladeira. Ele fechou os olhos. Aquela mulher estava claramente lutando, claramente sobrevivendo no limite. E mesmo assim, com R$ 32.500 na frente dela, sozinha, sem ninguém ver, sem ninguém saber, ela tinha escolhido proteger um estranho. Proteger ele. Marcelo abriu os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, Passam várias pessoas na casa. É bom o senhor guardar essas coisas. Marcelo olhou para Ana, para aquele rosto cansado, para aquela honestidade impossível de fingir e sentiu o chão se mover sob seus pés. Obrigado, ele conseguiu dizer, a voz rouca. Obrigado. Ana sorriu de novo. Imagina, senhor. É o certo, né? Ela ajeitou a bolsa no ombro. Se precisar de mim de novo, a agência tem meu contato. Tenha uma boa noite. E ela saiu. Marcelo ficou ali parado, ouvindo os passos dela se afastando, a porta da frente fechando, o portão abrindo, o silêncio voltando. Ele voltou para o escritório, trancou a porta e, pela primeira vez em 6 anos, desde o divórcio, desde que construiu aquelas paredes ao redor do peito, desde que decidiu que o mundo era podre e que ele estava certo em não confiar em ninguém, Marcelo Santoro se sentou no chão, encostou a cabeça na parede e chorou. Chorou porque percebeu uma verdade brutal. O monstro da história não era o mundo, era ele. Marcelo não dormiu naquela noite. Ficou acordado, deitado na cama king size gelada, olhando para o teto alto, repassando a cena mentalmente. Ana, o dinheiro, a mensagem, a preocupação genuína. A humilhação doía de um jeito que ele não sabia explicar, porque não era Ana que o havia humilhado. Ele tinha feito isso consigo mesmo, anos construindo uma fortaleza, anos testando, julgando, condenando, e uma mulher que ele nem conhecia, que ele nem tinha olhado direito, tinha desmoronado tudo em 15 minutos. Ele levantou às 5 da manhã, não porque precisava, simplesmente porque não conseguia mais ficar parado. Tomou banho, café preto, sentou no escritório e fez algo que nunca tinha feito antes. Ele investigou Ana Beatriz. Não no sentido legal, não invadindo privacidade, apenas buscando informações públicas, redes sociais, endereço, histórico. O perfil dela no Facebook era simples, poucas fotos, quase todas com os filhos. Miguel e Luana. Menino e menina, sorrisos largos, roupas simples, festas de aniversário modestas, bolo caseiro, balões de mercado, poucos amigos, muita família. As postagens eram raras, uma a cada 2, 3 meses, frases motivacionais, versículos da Bíblia, fotos do pôr do sol visto da janela do ônibus. Nenhuma reclamação, nenhuma vitimização, nenhuma exposição da dor. Marcelo leu cada postagem, cada comentário, cada interação e foi montando um retrato de uma mulher que acordava às 4h30 da manhã, que pegava 2 ônibus, que trabalhava em 5 casas diferentes durante a semana, que voltava para casa às 9 da noite, que ajudava o filho com a lição de casa, mesmo morta de cansaço, que fazia tranças elaboradas no cabelo da filha para a menina se sentir bonita na escola, que parcelava a conta de luz para poder pagar o aluguel, que sonhava em terminar o ensino médio, que havia abandonado aos 16 anos para trabalhar. Marcelo descobriu que Ana era mãe solteira. O pai das crianças havia sumido quando Luana nasceu. Nunca mais voltou, nunca pagou pensão, nunca perguntou. Descobriu que ela cuidava da mãe, Dona Célia, que tinha artrose e diabetes, que a irmã Juliana era professora de escola pública e ajudava como podia, que as 3 se revezavam para cuidar das crianças. Descobriu que Ana tinha pedido adiantamento para pagar remédio de bronquite do Miguel e para consertar a geladeira que havia pifado em pleno verão, estragando a comida da semana inteira. Marcelo fechou o computador, levantou, caminhou até a janela, olhou para a mansão vazia, para o jardim impecável que ele nunca pisava, para os carros importados que ele mal dirigia,
para o silêncio pesado que ele chamava de paz. E sentiu algo que não sentia há anos, nojo de si mesmo, porque ele tinha tudo e não tinha nada, enquanto Ana, que não tinha nada, tinha tudo. Tinha os filhos, tinha a família, tinha dignidade, tinha propósito. Marcelo passou os 3 dias seguintes obcecado. Não conseguia trabalhar, não conseguia se concentrar. Pensava em Ana, na mensagem, na honestidade absurda, na bondade que ele achava que não existia mais. E tomou uma decisão. Ele não ia ajudar Ana, não ia humilhá-la com esmola travestida de bondade, não ia aparecer na casa dela com um cheque e um sorriso paternalista. Ele ia fazer algo diferente, algo que ela merecia, algo que o transformasse também. Porque pela primeira vez na vida, Marcelo Santoro queria ser digno de estar perto de alguém. Marcelo ligou para a agência de limpeza na segunda-feira seguinte. Pediu especificamente por Ana Beatriz. Disse que tinha ficado muito satisfeito com o trabalho dela e que gostaria de contratá-la de forma fixa, 2 vezes por semana, pagamento em dia, sem intermediários. A atendente da agência explicou que Ana já tinha a agenda cheia, mas que poderia tentar encaixar. Marcelo aumentou a oferta. R$32 mil por semana só para ela. Pagamento adiantado, sem descontos. A atendente hesitou. Disse que ia verificar. Ligou de volta em 20 minutos. Ana aceitou. Começaria na quinta-feira seguinte. Marcelo desligou o telefone e respirou fundo. Não sabia exatamente o que estava fazendo. Só sabia que precisava fazer. Quinta-feira, 9 horas da manhã. Ana tocou o interfone. Marcelo atendeu pessoalmente. Abriu o portão, esperou na porta. Ela subiu o caminho de pedras com a mesma bolsa surrada, o mesmo uniforme azul marinho, o mesmo sorriso educado e distante. Bom dia, senhor. Bom dia, Ana. Entra, por favor. Ela entrou, olhou ao redor, reconhecendo o ambiente. Marcelo respirou fundo. Tinha ensaiado aquilo, mas agora na frente dela as palavras pareciam inadequadas. Ana, eu queria conversar antes. Só alguns minutos. Pode ser? Ela pareceu surpresa, mas assentiu. Claro, senhor. Marcelo indicou a sala. Ana sentou na ponta do sofá, ereta, as mãos cruzadas no colo. Ele sentou na poltrona em frente. Silêncio. Ana, eu preciso te pedir desculpas. Ela piscou confusa. Desculpas? Por que, senhor? Marcelo engoliu seco. Naquela quinta-feira, quando você veio pela primeira vez, eu deixei aquele dinheiro de propósito. Eu fiz isso com todas as pessoas que trabalharam aqui. Era um teste. Eu queria ver quem era honesto, quem não era. E você... Ele pausou, a voz falhando. Você me mostrou algo que eu tinha esquecido que existia. Ana não disse nada. Apenas olhava para ele com aqueles olhos cansados e gentis. Eu passei anos acreditando que todo mundo tinha um preço, que bastava encontrar esse preço para mostrar quem as pessoas realmente eram. E eu estava errado, completamente errado, porque você não me viu como um patrão. Você me viu como um ser humano que precisava ser protegido da própria ingenuidade. E isso, ele respirou fundo, isso me destruiu de um jeito que eu não sei explicar. Ana baixou os olhos. Senhor, eu entendo que o senhor queira me ajudar e eu agradeço de verdade, mas eu não preciso de pena. Eu preciso de trabalho, eu preciso de dignidade. Eu não quero ser um projeto de caridade de ninguém. Marcelo sentiu o peito apertar. Eu sei, Ana. E não é isso. Eu não quero te ajudar por pena. Eu preciso mudar. E eu não sei como fazer isso sozinho. Ana franziu a testa. Mudar o quê? A mim mesmo. Marcelo passou a mão no rosto. Eu me tornei um monstro, Ana. Eu testava as pessoas como se fossem objetos. Eu julgava. Eu condenava. E você me mostrou que o problema nunca foi o mundo. O problema sempre fui eu. Silêncio longo, pesado. Ana respirou fundo. Senhor, o que o senhor quer de mim? Marcelo a olhou nos olhos. Honestidade, do jeito que você me deu naquele dia. Sem saber, sem calcular, só honestidade. Ana ficou em silêncio por longos segundos, depois assentiu devagar. Tá bom, mas eu continuo trabalhando. Eu não aceito nada que eu não ganhe com o meu suor. Combinado. Marcelo sorriu pela primeira vez em dias.
Combinado. E ali naquela sala gelada, entre um milionário quebrado por dentro e uma faxineira íntegra até a alma, nasceu algo raro: respeito. As semanas seguintes foram diferentes. Ana vinha nas quintas e sextas-feiras, limpava a casa, mas agora Marcelo estava sempre lá, não observando, apenas presente. Eles conversavam. No começo, breves trocas. Depois, diálogos mais longos sobre os filhos dela, sobre a infância dele, sobre sonhos antigos, sobre cicatrizes invisíveis. Ana contou sobre o dia em que descobriu que estava grávida de Miguel. Tinha 26 anos. O namorado havia prometido casar. Sumiu 3 meses depois. Ela chorou por 2 dias e então levantou porque não tinha tempo para desmoronar. Marcelo contou sobre o pai, homem duro, empresário implacável. Quem ensinou o filho a não confiar em ninguém, que morreu sozinho em um quarto de hospital cercado de funcionários, mas sem nenhum amigo verdadeiro ao lado. Ana contou sobre o sonho de voltar a estudar, terminar o ensino médio, quem sabe fazer uma faculdade, pedagogia. Ela gostava de crianças, queria trabalhar com educação. Marcelo ouviu e decidiu fazer algo. Ele não disse nada para Ana. Não queria que ela se sentisse em dívida. Apenas agiu. Ligou para um amigo que era diretor de uma escola particular. Pediu bolsas integrais para Miguel e Luana. Explicou a situação. O amigo hesicou, mas Marcelo insistiu. Não era favor, era investimento em 2 crianças que mereciam uma chance. As bolsas foram aprovadas. Depois, Marcelo procurou uma clínica de saúde particular. Negociou um plano de saúde familiar para Ana, as crianças e Dona Célia. Pagamento anual, sem burocracia, sem carência. E então, a parte mais difícil. Ele procurou um advogado trabalhista de confiança, explicou a situação, pediu para que montassem um contrato de trabalho digno, carteira assinada, salário justo, férias, 13º, FGTS, tudo dentro da lei. Mas havia mais. Marcelo criou um fundo de investimento em nome de Ana, R$100 mil iniciais com rendimentos mensais, que cresceria com o tempo, que seria dela, intocável, para que ela tivesse segurança, para que nunca mais precisasse escolher entre comprar remédio e pagar aluguel. Ele preparou tudo em silêncio, sem alarde, sem expectativa de gratidão, apenas fazendo o que era certo, do jeito que Ana tinha feito. 3 meses depois, Marcelo chamou Ana para uma reunião. Ele entrou no escritório nervosa, achava que seria demitida, que havia feito algo errado. Marcelo estava sentado à mesa. Ao lado dele, o advogado. Ana, senta por favor. Ela sentou, as mãos tremendo levemente. Você não fez nada de errado, pelo contrário. Marcelo respirou fundo. Eu só queria te dar algo que você merece há muito tempo. Ele deslizou os papéis pela mesa. Ana olhou. Contrato de trabalho. Carteira assinada. Salário de R$3.500. Plano de saúde, vale alimentação. Férias remuneradas. Ela regalou os olhos. Senhor, Espera, tem mais. Marcelo deslizou outro documento. Bolsas integrais para Miguel e Luana. Escola particular. Livros incluídos. Material escolar. Uniforme. Ana levou a mão à boca, os olhos enchendo de lágrimas. Senhor, eu não posso aceitar isso. Eu não posso. Pode, Ana. E vai aceitar, porque não é caridade, é dignidade. É o que você sempre mereceu e nunca teve. Marcelo deslizou o último papel. Fundo de investimento. R$100 mil. Rendimentos mensais. Nome dela, intocável. Ana desmoronou. Chorou, soluçou, as mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo. Marcelo esperou, respeitou. Quando Ana finalmente conseguiu falar, a voz saiu cabrada. Por quê? Por que tudo isso? Marcelo se inclinou para a frente. Porque você me mostrou o que eu tinha me tornado. E eu não gostei do que vi. Então decidi mudar. Não por você, por mim. Ele fez uma pausa. Eu passei anos testando a honestidade das pessoas. E você me ensinou que honestidade não é algo que se testa. É algo que se vive todos os dias, nas pequenas escolhas, nos momentos em que ninguém está vendo. Ana limpou as lágrimas. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só aceita e continua sendo quem você sempre foi, porque o mundo precisa de mais pessoas como você. Ana assentiu devagar, ainda em choque. Marcelo sorriu e, pela primeira vez em anos, foi um sorriso verdadeiro. 6 meses depois, a vida de Ana tinha mudado completamente. Miguel e Luana estudavam na escola particular, uniformes impecáveis, material completo. A professora de Miguel havia ligado para dizer que o menino era excepcional em matemática. A professora de Luana disse que a menina desenhava como um artista. Ana havia se matriculado em um curso supletivo noturno, estava terminando o ensino médio.
tirava notas altas, sonhava com a faculdade de pedagogia. Dona Célia fazia fisioterapia para a artrose, o plano de saúde cobria tudo. Ela dizia que estava se sentindo 20 anos mais nova. Ana trabalhava para Marcelo 3 vezes por semana, mas agora não era apenas limpeza. Ela ajudava a organizar a casa, planejava as refeições, escolhia flores para os vasos, tornava aquele espaço gelado em algo mais humano. E Marcelo mudou também. Ele parou de testar as pessoas, parou de julgar, começou a se voluntariar em projetos sociais, financiava bolsas de estudo para jovens de baixa renda, criou um programa de microcrédito para mãe solo, investia em educação, em dignidade, em transformação real. E quanto mais ele fazia, mais leve se sentia. As paredes ao redor do peito começaram a desmoronar, devagar, tijolo por tijolo. 1 ano e 3 meses depois daquela conversa na cozinha, a mansão de Marcelo Santoro não era mais a mesma. O silêncio pesado tinha sido substituído por risadas de crianças. O jardim impecável que ele nunca pisava agora tinha um balanço, uma casinha de boneca pintada de rosa e uma bola de futebol esquecida perto da piscina. A sala gelada tinha almofadas coloridas, desenhos de criança pendurados na geladeira com imã e o cheiro constante de bolo caseiro no ar. Marcelo estava diferente também. O terno impecável tinha dado lugar a camisetas simples nos fins de semana. O cabelo sempre arrumado agora estava levemente bagunçado. E o sorriso, aquele sorriso que ele achava que tinha esquecido como dar, estava permanentemente estampado no rosto. Ele estava apaixonado, completamente, irremediavelmente, profundamente apaixonado por Ana, pelas crianças, pela vida que ele nunca imaginou que pudesse ter. Tudo começou devagar. Depois daquela conversa no escritório, quando Marcelo entregou os documentos e Ana aceitou, os meses seguintes foram de uma dança delicada. Marcelo esperou, sem pressionar, sem cobrar, apenas sendo presente. Ele começou a participar mais da rotina. Buscava Ana no ponto de ônibus nos dias de chuva. Levava Miguel e Luana para a escola quando ela estava cansada demais. Aparecia com pizza no fim de semana e assistia desenho animado com as crianças, enquanto Ana descansava. Miguel começou a chamá-lo de tio Marcelo e perguntava coisas como: "Tio, você gosta da minha mãe?" Com aquela sinceridade brutal de criança de 7 anos. Marcelo sempre respondia a verdade. "Gosto muito, campeão. Sua mãe é a pessoa mais incrível que eu já conheci." E Miguel sorria largo e dizia: "Eu também acho." Luana, mais tímida, demorou mais para se aproximar, mas um dia ela subiu no colo de Marcelo, entregou uma flor que tinha colhido no jardim e disse baixinho: "É para você, porque você faz a mamãe sorrir." Marcelo sentiu o peito apertar tanto que mal conseguiu agradecer. Ana resistiu por 5 meses, não porque não sentisse nada, mas porque tinha medo. Medo de se machucar de novo, medo de colocar os filhos em risco, medo de que aquilo fosse só gratidão confundida com amor. Mas havia momentos em que ela olhava para Marcelo brincando com Miguel no jardim, ensinando o menino a chutar a bola, e sentia o coração apertar. Momentos em que ele trazia café para ela sem pedir, já sabendo como ela gostava. E ela percebia que ele prestava atenção nos detalhes, momentos em que ele a olhava e ela via algo tão puro, tão verdadeiro, que era impossível não sentir. E teve aquele dia, o dia em que tudo mudou. Era uma sexta-feira à noite. Ana tinha terminado o supletivo naquela semana, estava oficialmente formada no ensino médio. Marcelo tinha preparado uma surpresa. Ele organizou um jantar simples na mansão. Nada extravagante. Apenas ele, Ana, Miguel, Luana e Dona Célia. Lasanha caseira, bolo de chocolate, velas na mesa. Durante o jantar, Marcelo levantou o copo de suco e fez um brinde. "Ana, você passou 6 anos da sua vida lutando para dar dignidade para os seus filhos. Você acordou às 4h30 da manhã, pegou 2 ônibus, trabalhou até o corpo doer e mesmo assim nunca desistiu de sonhar. Hoje você realizou um sonho, terminou o ensino médio e eu sei que é só o começo, porque você vai fazer pedagogia, vai ser professora, vai transformar a vida de centenas de crianças, assim como transformou a minha." Ana sentiu os olhos encherem de lágrimas. Miguel e Luana aplaudiram. Dona Célia limpou as lágrimas discretamente e então Marcelo fez algo inesperado. Ele se levantou, caminhou até Ana, ajoelhou ao lado da cadeira, tirou uma pequena caixa do bolso. Ana arregalou os olhos. "Calma", Marcelo sorriu. "Não é o que você está pensando. Ainda não." Ele abriu a caixa. Dentro havia uma chave. "Essa é a chave da casa nova que eu comprei. 3 quartos, quintal grande, perto da escola das crianças, perto da faculdade que você vai fazer, perto de tudo que você precisa. Tá no seu nome. Escritura registrada é sua, das crianças, da Dona Célia, para vocês nunca mais precisarem se preocupar com aluguel, para vocês terem um lar de verdade."
Ana não conseguiu segurar. Chorou, soluçou. Miguel e Luana correram para abraçá-la. Dona Célia levantou, abraçou Marcelo e sussurrou no ouvido dele. Obrigada por enxergar a minha menina, meu filho. Filha do jeito que ela merece ser vista. Marcelo apenas assentiu, emocionado demais para falar. E quando Ana finalmente conseguiu se acalmar, ela olhou para Marcelo, ainda ajoelhado ao lado dela, e disse: Levanta. Ele levantou. Ana segurou as mãos dele, olhou nos olhos dele e disse: Marcelo, eu passei 5 meses tentando convencer meu coração de que isso não era amor, que era gratidão, que era admiração, que era qualquer coisa menos amor. Mas eu estava errada, porque isso é amor, do tipo mais puro, do tipo mais verdadeiro. Você não me salvou, você me viu, e me ver foi o maior presente que alguém já me deu. Marcelo sentiu as lágrimas descerem. Ana, deixa eu terminar. Ela sorriu através das lágrimas. Eu me apaixonei por você pela forma como você mudou, pela forma como você ama meus filhos, pela forma como você me respeita. E eu tô pronta para tentar, pronta para construir algo de verdade, se você ainda quiser. Marcelo não precisou responder com palavras. Ele a puxou para perto, segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Um beijo lento, profundo, cheio de meses de espera, cheio de amor contido, cheio de promessas silenciosas. Miguel fez "Eca" e tampou os olhos. Luana aplaudiu e gritou: "A mamãe tá feliz!" Dona Célia sorriu e sussurrou: "Graças a Deus!" E naquela sala, cercados de amor, de família, de recomeço, Marcelo e Ana celebraram algo que ninguém esperava, mas que todos que assistiam sabiam que era real. Meses mais tarde, casamento simples, igreja pequena, apenas família e amigos próximos. Ana entrou de vestido branco simples, segurando o buquê de margaridas. Miguel e Luana entraram com as alianças. Marcelo, de terno cinza claro, esperava no altar com os olhos marejados. Quando Ana chegou perto, ele sussurrou: "Você é a coisa mais linda que eu já vi na vida." Ana sorriu. "E você é o milagre que eu nunca pedi, mas que Deus sabia que eu precisava." Eles trocaram votos escritos por eles mesmos. Marcelo prometeu acordar todos os dias escolhendo ser digno dela. Prometeu amar Miguel e Luana como se fossem seus. Prometeu construir uma vida baseada em respeito, honestidade e amor verdadeiro. Ana prometeu continuar sendo quem ela sempre foi. Prometeu desafiar Marcelo a ser melhor todos os dias. Prometeu amar sem medo. Prometeu construir um lar cheio de luz. E quando o padre disse: "Pode beijar a noiva", Marcelo a beijou devagar, segurando o rosto dela entre as mãos, como quem segura o maior tesouro do mundo. Porque era. 2 anos depois, a casa que Marcelo tinha comprado para Ana estava cheia, sempre cheia. Miguel, agora com 10 anos, estava no time de futebol da escola. Marcelo não perdia um jogo. Luana, com 8, estava fazendo aulas de balé. Ana tinha guardado com carinho cada foto das crianças que tiraram no dia da apresentação da escola. Dona Célia agora morava com eles, cuidava das plantas do quintal e fazia bolo quase toda semana, porque dizia que casa com cheiro de bolo nunca fica triste. Ana havia concluído o 1º ano da faculdade de pedagogia e estava entre as melhores alunas da turma. Seu maior sonho era abrir uma escola comunitária no bairro onde cresceu, para que outras crianças tivessem oportunidades que ela nunca teve. Marcelo também havia mudado, e muito. A empresa, que antes era rígida e voltada apenas ao lucro, agora destinava metade dos ganhos a projetos sociais, bolsas de estudo, moradias populares bem construídas, microcrédito para mãe solo, atividades culturais. E havia mais um motivo para aquela casa viver em festa. Ana estava grávida de 4 meses. Uma menina. Ainda não tinham escolhido o nome. Eles estavam deitados no sofá, acompanhando Miguel e Luana correrem pelo jardim, quando Marcelo repousou a mão sobre a barriga de Ana. "Você acha que ela vai ter seus olhos ou os meus?" perguntou. Ana sorriu de leve. "Tomara que os meus seus são muito severos." Marcelo riu. "Eram, não são mais." Ela virou o rosto para ele. "Você é feliz, Marcelo?" Ele tocou o rosto dela com cuidado, olhando nos olhos como quem encara uma verdade antiga e nova ao mesmo tempo. "Ana, eu passei 40 anos procurando algo que nem sabia nomear. Dinheiro, controle, poder. Achei que era isso que importava. Até você entrar naquele quarto, ver todo aquele dinheiro e fazer algo que mudou tudo. Você me protegeu. Você me mostrou que bondade ainda existe, que integridade ainda importa, que amor ainda é possível." Ana estava chorando. "Você me ensinou a ser humano de novo. Você trouxe Miguel e Luana para minha vida. Você encheu essa casa de risadas, de bagunça, de amor, e eu não consigo mais imaginar um dia sem vocês." Marcelo levantou. Ana percebeu que ele estava tremendo. Ele ajoelhou, tirou uma caixa de veludo azul do bolso. Ana soluçou.
Ana Beatriz Oliveira, você quer casar comigo? Você quer construir uma família comigo? Você quer me ensinar todos os dias a ser o homem que você merece? Ana não conseguia falar, apenas acenava com a cabeça, as lágrimas escorrendo sem parar. Preciso ouvir, amor, Marcelo sorriu através das próprias lágrimas. Sim, Ana finalmente conseguiu dizer. Sim, 1000 vezes sim. Marcelo colocou o anel no dedo dela. Um anel delicado, elegante, perfeito. Ele levantou, a abraçou, a girou no ar. Então de árvore surgiram Miguel e Luana, Dona Célia, Juliana e alguns amigos próximos, todos aplaudindo, todos chorando. Miguel correu e pulou no colo de Marcelo. Agora você vai ser meu pai de verdade. Marcelo segurou o menino, olhou nos olhos dele e disse, eu já sou campeão, já sou. Luana abraçou a perna de Ana e sussurrou, mamãe, agora a gente vai ser uma família de verdade. Ana ajoelhou, abraçou a filha e disse, a gente sempre foi, meu amor, sempre foi. E naquela noite de dezembro, sob as luzinhas do jardim, cercados de amor, de família, de recomeço, Marcelo e Ana celebraram algo que ninguém esperava, mas que todos que assistiam sabiam que era o final perfeito. Meses mais tarde, casamento simples, igreja pequena, apenas família e amigos próximos. Ana entrou de vestido branco simples, segurando o buquê de margaridas. Miguel e Luana entraram com as alianças. Marcelo, de terno cinza claro, esperava no altar com os olhos marejados. Quando Ana chegou perto, ele sussurrou, você é a coisa mais linda que eu já vi na vida. Ana sorriu. E você é um milagre que eu nunca pedi, mas que Deus sabia que eu precisava. Eles trocaram votos escritos por eles mesmos. Marcelo prometeu acordar todos os dias escolhendo ser digno dela. Prometeu amar Miguel e Luana como se fossem seus. Prometeu construir uma vida baseada em respeito, honestidade e amor verdadeiro. Ana prometeu continuar sendo quem ela sempre foi. Prometeu desafiar Marcelo a ser melhor todos os dias. Prometeu amar sem medo. Prometeu construir um lar cheio de luz. E quando o padre disse, pode beijar a noiva, Marcelo a beijou devagar, segurando o rosto dela entre as mãos, como quem segura o maior tesouro do mundo. Porque era. 2 anos depois, a casa que Marcelo tinha comprado para Ana estava cheia, sempre cheia. Miguel, agora com 10 anos, estava no time de futebol da escola. Marcelo não perdia um jogo. Luana, com 8, estava fazendo aulas de balé. Ana tinha guardado com carinho cada foto das crianças que tiraram no dia da apresentação da escola. Dona Célia agora morava com eles, cuidava das plantas do quintal e fazia bolo quase toda semana, porque dizia que casa com cheiro de bolo nunca fica triste. Ana havia concluído o 1º ano da faculdade de pedagogia e estava entre as melhores alunas da turma. Seu maior sonho era abrir uma escola comunitária no bairro onde cresceu, para que outras crianças tivessem oportunidades que ela nunca teve. Marcelo também havia mudado, e muito. A empresa, que antes era rígida e voltada apenas ao lucro, agora destinava metade dos ganhos a projetos sociais, bolsas de estudo, moradias populares bem construídas, microcrédito para mãe solo, atividades culturais. E havia mais um motivo para aquela casa viver em festa. Ana estava grávida de 4 meses. Uma menina. Ainda não tinham escolhido o nome. Eles estavam deitados no sofá, acompanhando Miguel e Luana correrem pelo jardim, quando Marcelo repousou a mão sobre a barriga de Ana. Você acha que ela vai ter seus olhos ou os meus? Perguntou. Ana sorriu de leve. Tomara que os meus, os seus são muito severos. Marcelo riu. Eram, não são mais. Ela virou o rosto para ele. Você é feliz, Marcelo? Ele tocou o rosto dela com cuidado, olhando nos olhos como quem encara uma verdade antiga e nova ao mesmo tempo. Ana, eu passei 40 anos procurando algo que nem sabia nomear. Dinheiro, controle, poder. Achei que era isso que importava. Até você entrar naquele quarto, ver todo aquele dinheiro e fazer algo que mudou tudo. Você me protegeu. Você me mostrou que bondade ainda existe, que integridade ainda importa, que amor ainda é possível. Ana estava chorando. Você me ensinou a ser humano de novo. Você trouxe Miguel e Luana para minha vida. Você encheu essa casa de risadas, de bagunça, de amor, e eu não consigo mais imaginar um dia sem vocês. Marcelo levantou. Ana percebeu que ele estava tremendo. Ele ajoelhou, tirou uma caixa de veludo azul do bolso. Ana soluçou. Ana Beatriz Oliveira, você quer casar comigo? Você quer construir uma família comigo? Você quer me ensinar todos os dias a ser o homem que você merece? Ana não conseguia falar, apenas acenava com a cabeça, as lágrimas escorrendo sem parar. Preciso ouvir, amor. Marcelo sorriu através das próprias lágrimas. Sim. Ana finalmente conseguiu dizer. Sim. 1000 vezes sim. Marcelo colocou o anel no dedo dela. Um anel delicado, elegante, perfeito.
Ele levantou, a abraçou, a girou no ar. Então de árvore surgiram Miguel e Luana, Dona Célia, Juliana e alguns amigos próximos, todos aplaudindo, todos chorando. Miguel correu e pulou no colo de Marcelo. Agora você vai ser meu pai de verdade. Marcelo segurou o menino, olhou nos olhos dele e disse: eu já sou campeão, já sou. Luana abraçou a perna de Ana e sussurrou: mamãe, agora a gente vai ser uma família de verdade. Ana ajoelhou, abraçou a filha e disse: a gente sempre foi, meu amor, sempre foi. E naquela noite de dezembro, sob as luzinhas do jardim, cercados de amor, de família, de recomeço, Marcelo e Ana celebraram algo que ninguém esperava, mas que todos que assistiam sabiam que era o final perfeito. Meses mais tarde, casamento simples, igreja pequena, apenas família e amigos próximos. Ana entrou de vestido branco simples, segurando o buquê de margaridas. Miguel e Luana entraram com as alianças. Marcelo, de terno cinza claro, esperava no altar com os olhos marejados. Quando Ana chegou perto, ele sussurrou: você é a coisa mais linda que eu já vi na vida. Ana sorriu: e você é um milagre que eu nunca pedi, mas que Deus sabia que eu precisava.